E aí, pessoal? Então, eu trouxe outro Elite Code aqui de novo para aproveitar o tempo, que anda meio corrido, então assim, eu não consigo projetos muito grandes. E aí, eu não sou um grande youtuber, né? Eu tô ainda aprendendo. E aí, o Elite Code é muito simples. Chego, explico, tento explicar e eu tento explicar da minha maneira, que é aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo. Eu acho que essa parte de lógica, de programação, poder entender a estrutura de dados é algo um pouco difícil que você vai pegando com o tempo. E eu sofri muito para aprender isso. Então eu tento explicar de uma forma que eu acho que eu, Gustavo, de um tempo atrás, poderia entender. E aí essa é a minha ideia. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um bem famoso, vocês já estão vendo minha tela, que é o Contains Duplicated. Eu vou falar pra vocês, eu já fiz, tá? Entrevista que já caiu esse daqui. E na época eu não sabia fazer, eu fui procurar depois. Eu fiz da forma mais simples, mais óbvia. E se você não tiver filtro nenhum, mais burra, tá? Mas era o que eu sabia fazer, foi como eu pensei. E depois eu parei a pesquisar e falei, puta, se eu soubesse estrutura de dados, eu saberia resolver de uma forma muito melhor. E não em muito menos linhas, mas assim, pô, muito simples. Então eu achei legal por causa disso. Falei, tem milhões de vídeos na internet, a resolução minha é a mesma. Mas, enfim, vou trazer aqui, talvez seja legal de dar uma olhada, tá, pessoal? Então, basicamente, o problema é o seguinte: dado um array de inteiros, né, de números inteiros, a gente tem que retornar true se tiver um valor que apareça pelo menos duas vezes dentro desse array. E a gente tem que retornar false se todo elemento ali de dentro for diferente. Então, se a gente tiver um array com 1, 2, 3 e 4, ele vai retornar false, porque não tem nenhum igual. Agora, se tiver um array que tenha 1, 2, 3 e 1, esse 1, primeiro 1 do índice 0 com o 1 do último índice são iguais, duplicadas. Então, retorna true. É basicamente o exemplo que ele deu aqui. E ele até explica, né? O elemento 1 aparece no índice 0 e no elemento 3. Qual que é a resolução mais óbvia? Que foi a que eu pensei, que a tendência é todo mundo pensar. Você fazer dois fors. Um for que vai andar no índice, então ele vai lá, tipo, andar nesse primeiro elemento, ele vai sair daqui. E aí ele vai. O segundo for que começa dele mais um, então ele começaria no 2. Ele anda até o final. Ele achou algum? Não. Então ele continua. Aí ele vai no 2, aí ele começa no 3. Achou algum 2? Não. Aí ele vai no 3. Aí só falta o 4. Ele vai olhar o 4, não achou nada. Bom, ele olhou todo mundo. O 4 obviamente não tem nenhum igual, porque não tem nenhum pra frente. Ele retorna como false. Todos são iguais, todos são diferentes. Agora, se a gente olha para esse caso aqui, o primeiro índice, o 0, o 1, ele anda. Começa aqui. 2 não é igual, 3 não é igual, 1 é igual. Então, pum, já achou, já retorna true e já acaba, não precisa nem seguir. Essa é uma resolução que a complexidade dela é O de n ao quadrado. Por quê? Porque você tem que verificar a lista inteira duas vezes, perdão, ao quadrado. Então O de n ao quadrado não é a resolução mais otimizada. Eu vou fazer ela aqui rapidinho para vocês, a gente pode entender um pouco melhor. Basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai percorrer esse array. Então for i in range, a gente vai pegar o número de valores que tem esse array. Então a gente está pegando o len, a gente pegou o número, veio 5 números, veio 5 índices nesse array, a gente conta o len, então vai dar 5, a gente vai fazer i até 5. Beleza, esse é o primeiro for. O segundo for seria j, na verdade, in range de i mais 1, ou seja, a gente começa no próximo elemento, porque a gente já verificou o índice 0 e 1, a gente não precisa começar lá de trás, esses dois a gente já sabe que não tem duplicados. E ele vai até o tamanho de nuns também. Tá, pessoal? Aqui eu já ia dar um erro já. E aí, beleza. O que a gente vai fazer? If nuns barra i barra, né, o nuns do índice i for igual ao nuns do índice j, quer dizer que a gente tem uma duplicada. O que a gente vai fazer? Do j, a gente vai fazer um return true. A gente achou uma duplicada. Se não, ele segue fazendo, ele volta nesse for e faz até o fim. Se ele percorrer o array inteiro e não achar nada, pode retornar false, que não tem duplicado. O problema disso é O de n elevado, cadê o elevado aqui? Ao quadrado. Esse é o problema, você vai ter que percorrer o array duas vezes. Como assim? Aqui a gente percorre uma vez, aqui a gente percorre outra vez. Então é n vezes n ao quadrado. Isso, em termos de complexidade de tempo, não é legal para a solução. Se a gente rodar aqui, provavelmente ele vai funcionar. Vamos lá, fazer um testezinho.
Ele aceitou. Deu 29 milissegundos. Legal. Ele fez pro caso 1, pro caso 2, pro caso 3. Perfeito. Vamos tentar fazer uma versão um pouco mais otimizada. 29 milissegundos, hein, pessoal? O que seria a versão um pouco mais otimizada? A gente vai usar um set, que é uma estrutura de dados do Python, que ele não permite a inserção de duplicatas. Se você já tem, você faz um set, uma variável, sei lá, você coloca um set, declara um set, coloca você seta nesse set e tenta inserir mais ele simplesmente não deixa. Ele não faz nada, não gera erro, mas ele não deixa. Então, se a gente tem essa estrutura que não permite duplicatas, a gente pode só ficar tentando verificar. Vamos lá, então a gente vai guardar. A gente pode chamar de qualquer coisa, então vamos lá chamar de, sei lá, variável de exemplo. Eu tô tentando lembrar, aux. Pô, a gente acaba codando muito para trabalho, esquece dessas variáveis assim. Aux, ela vai ser igual ao sim. Aux é igual ao set, meu Deus. Set, está setando esse conjunto de dados do tipo set. Ele aqui está vazio. Então o que a gente vai fazer? For num in. Nuns, a gente vai andar o nosso array que chegou pra gente. E se o num estiver if num in aux, se o aux tiver o num, a gente vai retornar como true. Return como true. Se não, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um aux.add e a gente vai adicionar um num. O que acontece? E aí a gente vai retornar um false. A gente retorna um false. Return false. O que acontece? Vamos lá. A gente vai ter aqui, a primeira coisa que vai chegar no nums vai ser nums é igual a 1, 2, 3. Então a gente vai fazer um aux igual a 7. Então aqui o aux está igual a 0. O aux está vazio, ele não tem valor nenhum, né? Ele não tem nada. Vai estar vazio. Aí aqui, beleza. Ele entrou, ele está verificando. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ver, o aux está vazio. Então o valor 1 está no aux? Não, não está. Então a gente vai guardar o 1 aqui no aux. A gente inseriu 1. Aí ele vai entrar o 2. O 2 está no aux? Não, não está. Então a gente insere o 2. O 3 está no aux? Não, não está. Então a gente insere o 3. Terminou o nosso for, não achamos nada. Retornamos com false. Mas agora, vamos lá. Vamos fazer um aqui. Fazer, na verdade, aqui, 3. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai verificar. Tá no aux? Não, porque o aux começa como vazio. Então ele vai guardar o 1 aqui. Aí ele vai verificar o 2. O 2 está no aux? Não, porque o aux só tem 1. Então coloca o 2 aqui. Aí o 3 está no aux? Não, não está. Ele ainda não foi inserido. Insere. Aí ele chega na última casinha. Quando ele chegar na última casinha, ele vai ver. O 3 está no aux? Tá, já está aqui. Então a gente pode retornar como true. Uma coisa que você pode fazer, ele nem tenta inserir. Poderia usar um dicionário também, tá, pessoal? Que é o de chave e valor. Ele funciona igualzinho. Pô, não me lembro como é que funciona a lista, não sei o que. Você pode usar um dicionário. Não me lembro como que usa o set. Na hora, lá na entrevista, nem lembrei que existia o set. Usa um dicionário, tá, pessoal? O dicionário que é o do chave e valor. E aí a chave seria o valor que você encontrou. Então, 1, 2 e 3. E aí, se essa chave já está dentro do dicionário, quer dizer que já existe ela. E aí, você guarda. Outra coisa que você pode fazer é guardar numa lista auxiliar, em vez de chamar o set. Então, você pode fazer uma lista auxiliar. Se você verificar que está dentro dessa lista, você retorna true. Senão, você vai retornar false. Então, assim, são inúmeras possibilidades. O importante é de você fazer essa verificação e não rodar o for 2 vezes. Porque se você rodar o for, se você colocar 2 fors, vai dar O de n ao quadrado. Então, a mesma coisa. Na hora eu esqueci que era o set. Cria uma lista vazia e vai inserindo nessa lista. Faz um append em vez de add. Faz um append e aí o valor do num. E aí, beleza, a próxima vez que você for fazer, eu nem lembro se o append é assim. Append Python. É com 2 P's. Então, faz um append aqui. Dá também, tá, pessoal? Enfim, de novo, o importante é você não fazer o for 2 vezes. Quando você tá numa entrevista, você sempre tem que pensar nisso. 2 vezes o for, sabe? Colocar 2 fors, não, tem alguma coisa errada. Tenta buscar. Você sempre tem que ter esse questionamento. A primeira vez que você começa, você pode até fazer
da versão normal. Mas se você faz. Depois que você fez com 2 fora, você fala, não, vou tentar otimizar a minha solução. Ó, ele aceitou também da minha lista. Já deu 19 também. Acho que a diferença é tão pequena que ele ele não entende a diferença. Vamos lá, vou tirar isso aqui. E vamos rodar também. Vamos ver. Deu 20 ainda, deu um pouquinho mais. Mas eu tô na versão free, enfim, acho que dá até pra olhar aqui direito, ver no gráfico, não sei se é nesse daqui que você vê o gráfico. Mas só de não ter os 2 fors já não é odd n ao quadrado, é odd n, você percorre o for. No pior dos casos, você vai percorrer o array uma vez só. Mas é isso, galera. O importante, aqui eu acabei usando 7, mas poderia ser uma lista, um dicionário. O importante é não fazer o for 2 vezes. Fechou, galera? Até a próxima.